Bom, pessoal, dando seguimento ao que ficou faltando na nossa última aula, a gente ficou de falar sobre as obrigações sociais, que é um tema bastante fácil e vem tratado aqui no artigo 1001 até o 1009. Portanto, o que vocês precisam saber aqui, basicamente, é a devolução de lei. Nós não temos questões muito aprofundadas aqui para discutir, por isso esse bloco também vai ser bem menor que os outros, pelo menos assim eu espero. Com relação aos direitos e obrigações dos sócios, primeira coisa que vocês têm que saber é que os sócios, eles podem eleger no contrato social formas de responsabilidade individual e solidária entre eles, os sócios. Mas qualquer pactuação que eles fizerem entre eles não vai afetar direitos de terceiros. Por quê? Porque em relação aos terceiros, eles respondem de forma ilimitada, ok? E o contrato também deve prever a forma com que cada sócio irá exercer as suas atribuições e algo que são obrigados. Tem relação também com o que a gente estudou no item anterior sobre a Constituição e o contrato social. Então, guardem, os sócios podem eleger se terão responsabilidade individual ou solidária entre si, sendo que todos eles respondem de forma ilimitada perante terceiros, ok? Sigamos, então. Deixa eu trocar aqui o meu artigo. Então, dos direitos e obrigações dos sócios. Peço licença aqui para ler. Artigo 1001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. Basicamente, o que esse artigo quer dizer, ele está traçando a vida e a morte de uma sociedade. A vida começa com o contrato e as obrigações entre os sócios, porém, os sócios podem fixar uma data para que essa vida, a sociedade, comece a surtir efeitos para o futuro. Por exemplo, se eu tenho uma sociedade, uma clínica médica, por exemplo, pode ser que eu já tenha um contrato com outros médicos para a gente atuar junto, né? Só que a gente precisa alugar uma sede, mobiliar a sede, contratar funcionário, pensar talvez em algum sistema. Então, pode ser que eles optem por estipular que essa sociedade só vai começar daqui 60 dias, que é o prazo que eles acham que eles vão ter para organizar essa sociedade. Então, por isso que o artigo fala, as obrigações como regra começam, aliás, esse como regra é por mim mesmo, as obrigações dos sócios começam imediatamente, é a regra, mas os sócios podem fixar uma outra data que não seja a data inicial do contrato. E aí a gente tem a segunda parte, né, a liquidação da sociedade e o término dela, que seria a morte da sociedade. A sociedade termina efetivamente quando liquidada a sociedade, que é inclusive a última seção, né, desse capítulo da sociedade simples, e ela só pode ser liquidada depois que se extinguirem as responsabilidades sociais, ou seja, pagar os créditos trabalhistas, pagar credor, pagar crédito tributário, enfim, as obrigações sociais só podem ser extinguidas após esse processo, e aí sim a sociedade é de fato extinta. E quando a gente quer dar baixa numa sociedade, no CNPJ de uma sociedade simples ou de uma sociedade empresária, a gente tem que apresentar uma série de documentos, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa fiscal, enfim, várias coisas. Então, é isso que esse artigo quer dizer. Artigo 102. O sócio não pode ser substituído no exercício de suas funções sem o consentimento dos demais sócios expresso em modificação social.
Aqui, claramente, o que esse artigo quer dizer é que essa sociedade ela tem um affectio societatis muito maior que alguns outros tipos societários que a gente vai ver lá no futuro, porque a pessoa do sócio, aquela vontade de se manter associada com aquele sócio específico, está clara aqui na hora que o artigo diz que o sócio não pode ser substituído sem o consentimento dos demais, ok? E essa substituição ela tem que estar expressa no contrato social. Por quê? A gente estudou na aula passada, deixa eu abrir aqui meu código, no artigo 997, o inciso primeiro falava, né, do contrato social, o artigo 997 caput falava: a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, inciso 1, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos sócios, se pessoas naturais, e afirma a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se pessoas jurídicas. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas no bloco anterior eu falei que para que todos esses incisos aqui do artigo 97 pudessem ser alterados, seria necessária a aprovação unânime de todos os sócios. Então, não é possível que essa alteração ela, do sócio, conforme o artigo 1002, a substituição do sócio, surta efeito se não for alterado no contrato social. Ou no contrato social. Outra observação com relação a isso: não é lícita a substituição dos sócios no exercício de suas funções sem alteração no contrato social, devidamente aprovada pelos demais sócios. Justamente por quê? Porque é um requisito expresso de que, para essa alteração, o quórum de aprovação é votação unânime. Então, caso a aprovação não seja alterada no contrato, não seja alterado o contrato social e essa aprovação e essa averbação não se dê com a anuência de todos os sócios, essa alteração ela não pode ser considerada uma alteração lícita. Bom, voltando para o código, artigo 1003. Cessão total ou parcial de cota sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios não terá eficácia quanto estes e a sociedade. Ou seja, eu até posso ceder parcialmente ou totalmente a cota, mas se eu não altero no contrato social, eu também não tenho eficácia com relação aos demais sócios e à sociedade. Justamente por quê? Porque esse tipo de alteração consta do rol, principalmente do inciso 1º do 997, que dependem de aprovação unânime. Se o próprio artigo fala que essa modificação, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, fazendo o contrário do que o artigo prevê, eu estou frontalmente afrontando o artigo 997, inciso 1º. Portanto, cessão total ou parcial de cota só pode ser feita através da modificação do contrato social com consentimento de todos os sócios. Ok? Aqui o artigo ele fala sem a correspondente modificação do contrato social. Então, isso pode... eu posso ceder total ou parcialmente, mas eu tenho que alterar o contrato social com a concordância de todos os demais sócios, sob pena de que essa seção que não cumpre esses requisitos se torne ineficaz quanto à sociedade e quanto aos demais sócios. Parágrafo único. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, esse contrato de cessão total ou parcial de cotas, o cedente, aquele que cedeu essas cotas, ele responde o cedente solidariamente junto com o cessionário. Então, quem recebeu as cotas e quem vendeu as cotas
vão ser solidários perante a sociedade e terceiros pelo prazo de 2 anos, pelas obrigações que aquele que cedeu tinha como sócio. Ok? Então, eu vou ler o artigo inteiro, agora esse parágrafo único inteiro, sem comentários, só para que fique bastante claro, mas é o que eu acabei de explicar, não tem muito mais que isso. Até 2 anos é o prazo que vocês precisam guardar. Depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidário com o cessionário perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Ok? Então, se a empresa, por acaso, fez uma alteração social nos últimos 2 anos, uma alteração lícita, verbada, com aprovação unânime de todos os sócios, conforme manda o artigo 997. Ainda assim, aquele que cedeu, ele fica responsável solidariamente com quem recebeu essas cotas pelo prazo de 2 anos. Eu, por exemplo, todo mundo sabe, eu fiquei sócia de um restaurante. Se eventualmente eu quisesse, num caso de inadimplência ou de alguma verificação de algum fato estranho ao objeto social, enfim, eu poderia chamar, nesse caso, invocando inclusive essa regra, poderia invocar outras, mas invocando essa regra para que aquele que me vendeu as cotas, que a gente chama de cessão de cotas, venha ser chamado para responder solidariamente junto comigo, ok? Esse artigo ele é uma salvaguarda muito grande para quem compra cotas de alguma sociedade já existente, e aí, a princípio, a sociedade parece saudável, tem uma vida saudável, mas à medida que o sócio entra no negócio, ele começa a descobrir, por exemplo, que a sociedade estava subcapitalizada, o capital social era de X, dito, né, declarado, era de X, quando na verdade o que tinha ali era X sobre 2, alguma coisa nesse sentido. Então, esse artigo ele socorre muita gente. Próximo artigo, artigo 1004. Os sócios são obrigados, na forma e prazos previstos, as contribuições estabelecidas no contrato social e aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Ou seja, todas as obrigações presentes no contrato obrigam todos os sócios, de alguma forma, né? O sócio que notificado a cumprir uma determinada obrigação e deixar de fazê-la depois de notificado nesses 30 dias, responderá perante a sociedade pelos danos emergentes dessa mora por ele provocada. Então, vamos supor que o sócio teria ficado responsável por providenciar um determinado documento importante para a sociedade, ele não faz, a sociedade notifica, supondo que ele fosse inclusive até um documento necessário para a escrituração contábil ao qual ele tinha acesso, e ele não entrega, a sociedade notifica no prazo, e ele tem o prazo até 30 dias para oferecer, para apresentar esse documento, sob pena de, não apresentando, ele responder pelos danos emergentes dessa situação. Ou seja, estou dando aqui um exemplo de um documento, mas pode ser em qualquer situação que a sociedade se veja dependente de uma ação específica de um determinado sócio, que fica inerte, né, ao longo do tempo. Daí, para que isso tudo tenha efeito, a sociedade deve notificar o sócio, e essa notificação tem que ser por escrita, porque afinal de contas a gente precisa comprovar isso de alguma forma, para que, caso a sociedade tenha algum prejuízo em relação a essa omissão, digamos assim, do sócio,
ela possa cobrar dele depois o que ela efetivamente deixou de ganhar, que é o que diz aqui. Dano emergente pode ser o que ela deixou de ganhar ou o que ela efetivamente perdeu. Parágrafo único, do mesmo artigo 104. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos o disposto no 1031. Aqui também o artigo 1004, o caso mais frequente de aplicação do 1004, que é o artigo anterior, diz respeito ao sócio remisso, que fica de integralizar o capital social, por algum motivo ele tem que complementar o capital social, não o faz, e aí ele é notificado pela sociedade, e a sociedade, então, pode cobrar dele o dano emergente. Mas caso não faça dessa forma, ela tem a opção de verificar a mora, ao invés de exigir os danos emergentes, a sociedade poderá, por maioria dos demais sócios, preferir a indenização, ou seja, deixar de receber a indenização, para que seja feita a exclusão do sócio remisso, ou seja, tirar o sócio da sociedade, reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando, em qualquer dos casos, o parágrafo único do 1031. Vamos chegar aqui no 1031. O parágrafo único diz o seguinte: o capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor. Então, supondo que o sócio ficou de integralizar o capital social em 30 dias, não o fez, é notificado pela sociedade. A sociedade prefere, portanto, excluir o sócio do rol de sócios, né? Ao invés de alguém complementar o capital social, a sociedade pode reduzir o capital social com base no artigo 1031, parágrafo 1º. É isso mesmo. Certo? Bom, artigo 1006. O sócio, cuja contribuição consista em serviços, não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. Ou seja, aqui a gente está falando basicamente quase que de um sistema de dedicação exclusivo. Se não houver pactuação em contrário, o sócio cuja contribuição para essa sociedade se dê exclusivamente em serviços, ele não pode se empregar em atividade estranha ao objeto social, sob pena dele ser privado de receber lucros ou excluído dela. Ok? 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das suas respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. Ou seja, a menos que haja estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção de suas respectivas cotas. Ou seja, tem 4 sócios com 25% da sociedade, então cada um vai receber 1/4 dos lucros ou 1/4 das perdas nas proporções das suas cotas. Nesse meu exemplo, 1/4 para cada um. Mas se por acaso houver algum sócio que seja um sócio de serviço, esse sócio de serviço, ele só vai participar dos lucros, ele não participa das perdas, e quanto aos lucros, ele só participa na proporção da média do valor das cotas, ou seja, nessa situação que eu tenho 4 sócios e cada sócio tem 25%, caso haja lucro, esse sócio ele só vai receber 25% dos lucros, porque os outros também vão receber. Aqui a grande questão é que os demais sócios, eles integralizaram o capital social com bens
ou dinheiro. Então, e o outro só entrou com serviço. Por isso que ele recebe o lucro nessa proporção, mas ele deixa de participar do prejuízo na mesma proporção, ele não participa do prejuízo, certo? Quase chegando ao fim. Artigo 1008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar de lucros e das perdas, com exceção, é claro, desse sócio de serviço em relação às perdas, né, o que a gente falou no artigo acima, até porque se está na lei não pode ser nulo essa hipótese, mas caso haja uma estipulação contratual daquelas que a gente pode acrescer ao rol do artigo 997, que por acaso diga que um sócio ele vai ser excluído, um sócio de capital vai ser excluído das perdas, essa estipulação é nula de pleno direito. Só para que todos entendam aqui, então, de novo. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar de lucros e das perdas. Também é possível, né, claro, que eu crie uma cláusula dizendo que eu não vou participar dos lucros. Mas essa cláusula, ela também é nula de pleno direito, porque quando alguém constitui uma sociedade, ele já se predispõe a contribuir, né, com trabalho, com esforço, e inclusive a participar dos lucros e das perdas. Então, é isso que esse artigo 1008 quis dizer. O artigo 1009, derradeiro artigo sobre direitos e obrigações dos sócios, diz respeito à distribuição de lucros ilícitos ou fictícios, e essa hipótese acarreta responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes dessa ilegitimidade, ou seja, distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta a responsabilidade dos sócios administradores que realizaram, a daqueles que receberam, o dos que conheciam ou deviam conhecer a ilegitimidade dessa distribuição ilícita ou fictícia de lucros. Isso aqui esse dispositivo é muito claro e a razão de ser dele, a razão de ser da existência desse artigo é justamente para evitar a remessa indevida de capital e transferência de patrimônio. Bom, era o que a gente tinha para a aula de hoje. Eu vou deixar aqui como tarefa a leitura da parte referente a sociedade simples, no que tange ao contrato social e aos direitos das obrigações, vai da página 146 até a página 152, portanto são 6 páginas, mais esses artigos que a gente fez referência, do 997 ao 1009. Desejo a todos uma excelente semana, peço que vocês estudem esses artigos, continuem, né, no isolamento social que foi proposto, não, imposto a todos, para o bem geral da saúde coletiva, por questões sanitárias e também porque a gente precisa contribuir de alguma forma para a economia do país, que vai sofrer muito com essa crise provocada pelo coronavírus, haja vista que a gente, ficando em casa, deixa de produzir, várias empresas certamente vão ser obrigadas a fechar, não vão conseguir suportar a crise, então essa é também uma forma que a gente tem de contribuir para evitar um prejuízo maior, tanto do ponto de vista da saúde pública, como do ponto de vista econômico, tentando minimizar os efeitos dessa crise que a gente já enfrentava e vai piorar agora nos próximos anos, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no horário de aula dentro dos fóruns específicos para cada turma. Estou ficando com o chat ligado praticamente o tempo inteiro e podemos também vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail institucional, mas deem preferência a esses 2 métodos anteriores, quais sejam chat
e os fóruns, porque fica mais fácil da instituição averiguar a presença e a participação de vocês também em sala de aula, e daí eu acho que vocês ficam também mais resguardados. Eu vou postar um resumo disso aqui também, acrescentando o material que a gente já tem em apostila, e uma pequena atividade para vocês fazerem também na próxima semana, até a próxima semana. Não serão dessa vez exercícios, porque a gente ainda não terminou a matéria, mas também não vai ser uma atividade muito demorada, até porque todos os professores estão dando atividades ao longo da semana, então para que ninguém fique sobrecarregado. A gente termina de estudar a sociedade simples e aí sim eu libero uma outra rodada de questões, combinado? Bons estudos para todos, qualquer dúvida entre em contato, a gente está separado, mas a gente está junto, tá bom? Um abraço.